muito bem. De toda forma, por quê, né? Porque na prática, as equações do MRUV, elas são, como a maioria das coisas que a gente faz na física, né, baseadas na segunda lei de Newton. Então, Uhum. a gente teria lá, né, que a força, que é basicamente a força da gravidade, é igual a massa vezes a aceleração. E daí daqui a gente deriva as equações da velocidade, do tempo. Claro, no ensino médio a gente não faz isso, assim, de modo geral, mas na faculdade a gente integraria essa equação e obteria a equação da velocidade, depois a equação do deslocamento, né? Eu não sei se você já aprendeu a derivar, a integrar, são coisas de Hum. faculdade, são... Nunca viu isso? Não, não. É, se tu quiseres, assim, ir bem numa prova nível alto como essa, talvez fosse importante aprender um pouco dessas técnicas, assim, de graduação, tá? Eu acho que seria interessante. Mas talvez a gente não precise disso aqui nesse primeiro momento, eu acho. Ok. Muito bem. Então, quando a gente olha para o enunciado, a gente tem três bolas, a bola A, B e C. E ele falou para nós, né, que além da gravidade, nós vamos ter a força de resistência do ar, BV quadrado. Então, não vai ser uma queda livre, né? Vai ter essa força contrária ao movimento. Ela se opõe ao movimento. Então, se eu fosse fazer um probleminha de ensino médio normal aqui, eu teria uma queda, basicamente a força peso para baixo, Uhum. que é mg. Só que a gente tem a força de resistência do ar também, que é a FR, que ele fala, que é bv quadrado. Ou seja, depende da velocidade. Muito bem. Sim. E da geometria também, só que isso já entra como um valor constante no B, né? O que importa mais, assim, do ponto de vista de variável, né, é o V. Que o V se altera com o tempo, né? Uhum. Não é constante, afinal de contas tem aceleração. Pelo menos até entra na velocidade terminal, mas isso já é outro papo. Então essa força-peso vai acelerar o corpo para baixo e a aceleração resultante, né, vai depender da diferença entre o peso e a força de arrasto, força de resistência do ar. Até mesmo porque se a gente for utilizar a segunda lei de Newton, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, nós vamos ter, dependendo de para onde você escolha seu sentido positivo, a gente vai ter mg menos, veja só, né, atrapalhando, não é uma queda livre, né, bv quadrado igual a ma. Mas note, né, essa velocidade, de novo, não é constante. Então, tu tem, vamos dizer assim, duas coisas que não são constantes aqui nessa equação. Por isso que tem que tomar cuidado. Por isso que essa equação ela funciona muito bem quando a gente usa técnicas matemáticas mais avançadas como as da faculdade, né? Uhum. Mas vamos torcer para que não precise. Você está no terceiro ano? Sim. Tá. Muito bem. Então, quando a gente analisa a tabela, a gente pode, por exemplo, olhar o instante final, o instante 2 aqui. E a gente nota que, bem, as posições elas estão diminuindo, né? Ou seja, de certa forma, a gente está se aproximando do chão, que é a posição zero, a princípio, pelo que eu entendi. Uhum. Então, vamos dizer assim, o corpo C chegou no chão em 2 segundos. Para o B ainda faltou 3,04 metros e para o A 8,25 metros para chegar no chão. Então, dá para levar em consideração que a bola mais lenta foi a A, certo? Certo. Então ela é mais leve. Bem, isso é algo a ser discutido, né? De novo, não está associado apenas com o peso, né? Mas sim com a geometria do objeto. Às vezes você está com um objeto que não é tão aerodinâmico como outro objeto. Então, os Hum. pesos podem ser iguais, mas o objeto cai, certo? E daí, bem, não vai ter uma consequência muito boa.
né? Imagina uma pena, né, caindo. Ela tem um formato muito ruim para cair, concorda comigo? Então, veja, não depende Uhum. só de ser leve ou não, né? Às vezes um pezinho de chumbo tem o mesmo peso da pena, mas ele cai em linha reta, né? Beleza? Sim. Mas, tipo, no caso da questão, se ele falou que aqui são três bolas de brinquedo de mesmo raio, no caso, eu poderia justificar falando que a A seria mais leve, já que todos têm o mesmo raio, porque ela, teoricamente, ela sofre maior força. Não, ela chega mais tarde no. Ela demora mais para chegar no chão, porque ela é a última a chegar, porque ela tá mais distante, com os dados que ele me deu. Eu acho que nesse primeiro momento, você falar que ela é, entre aspas, mais leve, não é uma boa estratégia para continuar a resolução, tá? Tem que ser muito cuidadoso no problema começo para não fazer besteira. O que a gente tem é que ela sofreu um maior efeito da resistência do ar em proporção ao peso. Isso a gente pode dizer, Uhum, beleza? Daí, tendo em vista isso, e tendo em vista o que você acabou de falar, já que elas são idênticas, né, coisas assim, daí a gente pode falar que a bola A é a mais leve, beleza? beleza. Então é a bola A. Vamos escrever assim, então, para deixar bem preciso, afinal de contas, aqui os velhos do BF aqui são chatos. Uhum, Vamos dizer assim, como a bola A é a que caiu mais lentamente, ela é a que sofreu o maior efeito da resistência do ar em proporção ao seu peso. Logo, a bola A é a mais leve. Muito bem. certo. Agora, vamos verificar se a bola A atingiu a velocidade terminal, né? Porque é isso que falava sobre aqui. Ela já atingiu a velocidade terminal? Muito bem. Como é que a gente vai entrar na ideia de atingir ou não a velocidade terminal? Entendendo que a velocidade terminal é uma velocidade constante, certo? Uhum, Então vamos escrever isso. Para saber se entrou em velocidade terminal, primeiro devemos saber que esta é uma velocidade constante. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a tabela, que nos traz informação tanto de deslocamento quanto de tempo, e ver se, para as informações que ele nos deu, a gente já está num regime de velocidade constante, sacou? sim. Por exemplo, a gente pode começar de baixo para cima. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente vai pegar essas informações aqui e vai calcular a velocidade, beleza? Vai dar um valor. Uhum, Se eu pegar essas aqui e calcular a velocidade, dá para ver que a velocidade já está constante. Aí significa que ela já está em velocidade terminal. sim. Mas a gente tem que fazer até ela chegar numa situação onde ela não está constante, não está com o mesmo valor de velocidade. Para Uhum, saber onde isso começou, sacou? A gente nem sabe entendi. se já está em velocidade terminal. Vamos pegar esses dados aqui. E aí, agora a pergunta bem de escolinha da tia Roselene. Isso aqui é tempo, isso aqui é deslocamento. Como é que eu faço para achar a velocidade? Ah, delta S, que é o deslocamento pelo tempo. Ah, muito bem. Se não soubesse isso aí, nem adiantava ir para a prova. Hum, Daí vai ficar a final menos a inicial. Eu errei. Eu errei? Não errei. Não, peraí. hum, É a bola A, né? Sim, tá tudo certo. Tô comendo bola. É que estamos caindo, né? Então, eu tava viajando aqui. 8,25 menos 9,83 dividido por 2 menos 1,8. Então, isso aí vai dar quanto? Vai poder usar a calculadora na prova? Eu não lembro. pode usar, pode usar. Então, acha para mim, por Dá favor, aí a velocidade. 790, talvez. Peraí. Bem, eu vou acreditar em ti. 790? 790 é meio alto, né? Acho que 17,9, né? Isso, Certo? esqueci de colocar a vírgula, tá certo, isso. Tá, 7,9 metros por segundo. Tá bom. Isso aqui é a velocidade, vamos chamar a velocidade A, a velocidade alfa. Agora vamos achar a velocidade beta.
que a gente pode, por exemplo, pegar esses outros dados Uhum. aqui. 1,6. Enquanto eu achar para mim aí. Ah, sim. Dá 7,9 também. Opa, então já estamos em velocidade constante, né? Uhum. Bem, a gente tem que ver um pouco atrás no tempo para ver se um pouco atrás ele já está. Pelo menos aqui a partir de 1,6 segundos de queda ele já está. Vamos pegar ali o 1,4. Dá 7,8. Então aqui já não está, né? Uhum. Então, vamos dizer assim, a velocidade constante, ou seja, a velocidade terminal, queda ou não queda? Ou seja, velocidade terminal começa em 1,6 segundos. Beleza? Uhum. Muito bem. Mais que mais ele pede? Você acha que, pelo menos até aqui, essa questão você teria conseguido fazer sozinho? Sim, eu acho que sim. Eu esperava que fosse mais difícil, na verdade. Me parece que era só isso, né? A gente já É. achou o valor, já Às achou vezes quando começou. vai aumentando o nível de dificuldade conforme vai aumentando as questões, o número da questão aí. Mas aqui já terminamos essa questão. Vamos ver a B. A ação da FR durante toda a queda. Vamos ver aqui. É desprezível para alguma bola? Hum, e aí, o que você acha dessa pergunta? Peraí, o que que ele falou ali em cima? É, que a força é desprezível quando? Abre o Quando... PDF aí e vê-me. Se eu tiver que voltar e voltar, vai ficar meio ruim. Mas abre o PDF aí e dá uma olhadinha. Tá, então tem que ver se o MC é suficientemente massivo ou se a velocidade é suficientemente baixa. É, Bacana. Não, então eu acho que não vai ser esse caso. Então tem que ver se ele é massivo o suficiente para a gente poder desprezar. Não é só ver se a velocidade é constante em todo o tempo? ver se a velocidade é constante todo o tempo, não, né? Se não tiver a. Ou, eu acho que tu Ah, quis dizer não, o é. exato contrário, né? É, se a velocidade é variável em todo o tempo. Exato. Exatamente. Se a velocidade for variável, dá para se imaginar que não vai ter um efeito. Sim, vai ter um efeito, né? Mas não um efeito de causar velocidade terminal, certo? Uhum, E tu sempre vai ter algum efeito ali, mas agora ele ser ignorável, né? Na verdade, ele ser ignorável, querendo ou não, tem a ver com uma questão de escala também, né? uhum, Por exemplo, se a força de resistência do ar for 10 vezes menor do que a gravidade, sacou? uhum, entendi. Note, a velocidade de resistência do ar, ela está associada com a velocidade, ou melhor, a força de resistência do ar, ela está associada com a velocidade ao quadrado. Ou seja, se tu não chegar numa velocidade razoavelmente alta, ela vai ser, a princípio, fraca, né? Uhum, Muito bem. Ah, na prática, né, a gente pode pensar utilizando as equações do MRUV, não é mesmo? Porque sim. se a gente usar as equações do MRUV e chegar nos mesmos valores que estão aqui, significa que não alterou em praticamente nada, certo? Certo. Eu não poderia pegar e fazer ali do instante 2, 1,8 de 1,8 a 2 e 1,6 a 1,8 do C, que é o mais massivo, né? E ver se ele varia ou não. Que aí depois, se ele não variar, eu sei que ele vai ter atingido a velocidade. Não, não, eu não acho bom, por quê? Porque, de novo, né? Você pode ter o efeito
da força de resistência do ar, mesmo ela não deixando a sua velocidade constante, entendeu? Entendi. Você vai diminuir a velocidade de queda. Não ficou constante, mas diminuiu. Agora, se você pegar esses dados e eles derem, no caso do B e do C, né? E eles derem as mesmas respostas que dariam para o MRUV, então, tanto fez, tanto faz colocar a resistência do ar, sacou? Entendi, entendi. Então, tá bom. Então, eu tenho esse pedido para você. A aula tem que ser participativa. Eu gostaria que você chegasse nessa conclusão baseado nisso que eu te falei. Obviamente, a resistência do ar ela vai ser mais alta nas situações de maior velocidade, que são nos tempos mais extremos de queda, certo? Isso. Porque ali as velocidades vão ser mais altas, é claro. Então, eu vou querer que você, né, use isso, né, use o sorvetão, o vovô ateu, se for o caso, baseado nessas informações de tempo, comportamento, para chegar nessa conclusão, pode ser? Pode ser. Tá bom. Eu acho que você entendeu o que a gente quer, né? Pegue as Uhum, informações e pronto. Cara, eu preciso ir no banheiro, tá? Antes de tu me pedir aula, eu tava comendo uma pizza, eu tenho intolerância à lactose, então imagina. uhum. Já volto. Ok, tá. Na volta você me conta o que que você concluiu. Se deu as mesmas respostas esperadas pelo MRUV ou não, tá? Certo, certo. Rapidinho, já volto. Mas eu quero que você faça a conta como se você estivesse apresentando ela lá na OBF, tá? Ok, ok. Todo o passo a passo e tal. E você sabe que na OBF, na verdade, em qualquer instituição diferente do ensino médio brasileiro, eles querem que a gente descreva as coisas, escreva, né? Afinal de contas, é um documento, não é um monte de Certo. conta numa caderneta de padaria, sacou? Uhum. Então, tenta dar uma explicação sobre as contas que você está fazendo, como se fosse um artigo, beleza? Beleza, beleza. Então, vai lá. Já na volta eu avalio o que você fez e vejo se acredito ou não no que você fez. Beleza, beleza.
Opa, e aí? Alguma conclusão já? Então, eu fiz de um jeito, acho que mais fácil. Hum, vamos ver se eu acredito. Manda aí. Dá para usar, tipo, se fosse uma partícula, ele meio que, vamos supor, eu posso usar o deslocamento da partícula como a gravidade é a fórmula, né? G sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Aí Uhum. você vê o quanto uma partícula teria deslocado no total, n- no tempo de 2 segundos, porque o que deslocou, teve esse deslocamento nesse mesmo tempo, seria o que não teve, o que não sofreu a resistência do ar, com a resistência do ar. Hum, Porque você não consegue. Acho que é basicamente isso, porque aí você faz dá 20 metros, se ele se inicia, porque você faz, né? Delta S vai ser 10 sobre 2 vezes 4 que dá 20 metros. E se eles começaram no 20, então teria que ser o C somente, né? Porque ele deslocou 20 metros em 2 segundos. hum, muito bem, velho. Me manda o que você escreveu. Não estou dizendo que está errado, mas preciso ver isso escrito. Beleza? Vixe, escrito. Eu fiz só a conta, calma. É, foi o que eu falo, vocês não me escutam, parece, velho. O terceiro aluno hoje, o terceiro aluno faz a mesma coisa. Fala pra vocês escreverem como se fosse fazer para uma prova, vocês escrevem de qualquer jeito. Vai ter que escrever aí como se fosse pra uma prova, mano. Beleza. Porque tem que saber explanar as ideias, né, para esse tipo de banca. Não é que nem uma provinha na escolinha, né, Uhum, certo? Eles não são teus professores. Eles não vão olhar com o olhar de aluno, né? Um olhar didático. Eles estão avaliando de fato ali o que você sabe. Beleza? beleza.
Pronto, enviei. Vejamos. Você escreveu um monte de coisa. Cadê as contas, velho? Uma partida que daria final de 2 segundos pela forma ΔSG sobre 2t quadrado teria descido 20 metros, desprezando a resistência do ar. Beleza. E em 2 segundos, dá pra dizer que isso é verdade mesmo. A bolinha que tiver esse mesmo deslocamento, será que não sofreu efeitos da resistência do ar? Sim, é verdade. Muito bem. Mas cadê? Cadê a bolinha? Se é que tem alguma que segue essa lógica. Tá. Aí tem que Primeira, esquecer as contas agora, né? a C claramente, né? Porque a gente, de acordo com a tua lógica, se cair 20 metros em 2 segundos, significa que não sofreu resistência do ar. E a C caiu 20 metros em 2 segundos, né? Isso. Então dá pra dizer que a C é isso aí. Então tá bom. Eu só acho que você poderia apresentar um pouco mais de conta as coisas. Beleza, beleza. Tá bom. Vamos pra próxima. TGMI 3, maior que M2, maior que M1, as massas das bolas. Estime a razão M2 por M1. Caraca. Ele quer saber coisas de massa associadas a esses movimentos. Uhum. Acontece que se a gente simplesmente pensar nas equações do movimento do MRUV, lá não tem massa, né? De modo Uhum. geral, no MRUV a massa não importa. São equações meio que da lógica, para pensar, não são equações experimentais, as equações do MRUV. As equações do MRUV Sim. são equações da lógica. Muito bem. Mas a gente pode pensar no que nós estávamos falando, o que eu estava falando, né, agora há pouco, sobre a segunda lei de Newton. A segunda Uhum. lei de Newton está aqui, né? Muito bem. Isso independente da bola que está sofrendo a ação da resistência do ar. Muito bem. Deixa eu só pegar ali o enunciado. Tá. M2 e M1 são bolas que usam são bolas que sofrem resistência do ar, né? O que dá para a gente fazer aqui, uma vez que a aceleração não é um cara interessante no cálculo, seria, por exemplo, estimar a relação na hora quando o corpo atinge a velocidade terminal, sacou? Porque quando ele atinge a velocidade Aí terminal, vai eu ser posso. zero. Exato, a aceleração vai ser zero, e eu posso dizer isso aqui, então, né? Beleza? Uhum. Claro que a velocidade terminal vai ser diferente para diferentes bolas, né? Se você for medir ali para outra, não vai ser aquele 7,8 metros por segundo que você tinha achado. E cada Sim. corpo assume essa velocidade terminal numa determinada massa. Tanto é que quando você vai pular de paraquedas, que foi uma coisa que eu fui fazer esse fim de semana, mas acabei não fazendo, eles perguntam para você o seu, entre aspas, peso, para poder saber, né, quando abrir o paraquedas, justamente porque, né, o Uhum. paraquedas ele é aberto na hora da velocidade terminal, beleza? Beleza, beleza. Então, isso para um corpo, podemos dizer que isso aqui é para o corpo M2, esse aqui é para o corpo M1. 2, o B. Bem, como tem aquelas características no enunciado que diz que são iguais, o B é o mesmo para os dois, certo? Uhum. Mas as velocidades não, porque são massas diferentes. Então a gente pode simplificar algumas coisas, os Bs e os Gs, e a gente vai ter uma relação bem legal entre as massas. A massa 2 sobre a massa 1, que é o que o problema pede, vai ser igual à velocidade terminal 2 sobre a velocidade terminal 1 ao quadrado. Beleza? Ah, beleza. Probleminha interessante. Bem, vamos ver o próximo. Seja M3 maior que M2, maior que M1, as massas das bolas. Ah, não, esse já foi. É que outro também fala.
É possível estimar a razão M3M1? Por quê? Vixe. Bem, pela mesma lógica, né, se a gente fosse usar a exata mesma lógica, a gente pensaria, em vez do 2 lá, o 3, certo? Mas o 3 ele não tem a, a, Velocidade a terminal, exatamente. velocidade terminal. Exato. Aí usa o MRU. Daí não usa. Não tem como É, estimar, porque a gente não tem informações, entendeu? Provavelmente sim. a velocidade terminal, ela faria algum efeito depois de muito tempo de queda, né? Uhum. É, porque assim, para 2 segundos de queda não teve efeito. Mas imagina ele caindo por um dia. Ele ganhando velocidade nesse um dia de queda. Uma É, hora, o V quadrado aqui faria efeito, sacou? entendi, realmente. Mas para 2 segundos de queda não vimos efeito. Então Então a gente vai não é dizer que possível. não é possível, pois não é possível, pois para 2 segundos de queda, a força de arrasto não teve efeito significativo no corpo C, ou seja, não dá para estimar uma velocidade de, como é que é o nome? Velocidade terminal para esse Uhum. corpo, que é o que é necessário para achar o M3 sobre M1, né? Da mesma forma que a gente percebeu que precisava da velocidade terminal aqui, né? M2 sobre M1, beleza? Uhum. Muito bem, então vamos para a próxima. Hum, probleminha esquisitinho. Um carro está estacionado em um plano inclinado de ângulo θ igual a 30. Para se assegurar que não deslize, foram colocados calços sob as rodas, conforme o esquema na figura. O calço que está fixo no plano inclinado forma um ângulo alfa com ele. Tá bom, tá rolando tipo um triângulozinho isósceles ali. Uhum. É... Ok. Ah, considere uma roda em equilíbrio estático. Ou seja, não vai ter translação nem rotação nessa roda. Vai que a gente precisa pensar na rotação, né? Muito provavelmente precisaremos, sendo mais exato no tempo verbal. No qual atua uma força F de intensidade 6.000 newtons. Deve estar associado com o peso do carro, né, da carroceria. Uhum. Essa força aplicada no eixo da roda corresponde à resultante da carga, está aplicado no eixo da roda. Ou seja, não é uma força que geraria torque. Concorda comigo? Certo. Aham. Porque como ela está, bem, pelo menos não um torque de rotação na roda, né? Porque, né, a força está sob o eixo de rotação da Uhum. roda. Mas se a gente pensasse, por exemplo, num eixo de rotação em relação ao calço, né? Pode ser, não sei, são só ideias. Mas a princípio não. Essa força aplicada no eixo da roda corresponde ao resultante da carga do carro mais o peso da própria roda. Make sense. Desconsidere as forças de atrito. Ah, maravilha. Determine as normais NP e NC, respectivamente. Bem, tá aí, não sei se é normal, né? As intensidades das forças que o plano inclinado e o calço exercem na roda, nos seguintes casos: alfa 45, alfa 60. Probleminha massa, né? Dá pra brincar. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos desenhar essa parada. Vamos, em especial, desenhar as forças normais. Eu costumo, né, os meus alunos deixar eles começarem os problemas, mas como é a nossa primeira aula, eu estou começando, tá? Na Tá, próxima aula eu quero que você traga questões que tentou fazer e não conseguiu, senão eu vou ter que mandar você começar as questões. beleza. Porque é muito diferente quando um professor ele já vem, né, e mostra o caminho e tal, né? NP aqui, certo, mano? E aqui, vamos ver se eu consigo fazer perpendicular ao calço. Sim, né? Parece bom. NC. Rapaz, que ângulozinho nojento, hein?
Uhum. Mas esses ângulos eles são obtidos, né, por meio daqueles alfas. Muito bem. Ah, vamos pensar então. Ele fala de um θ específico aqui de 30 graus, né? Esse θ é fixo. Quem muda às vezes é o alfa do cálcio, certo? Certo. Então isso é importante. Nós temos essa força ali e ela, hum, a força F, ela tá em relação a alguma coisa? Ah, o eixo da roda. Ela é vertical, né? Ela é exatamente vertical. Sim. Diferente da verde. Verde não é vertical. A verde tem a ver com alfa. Uhum. O, e a vermelha tem a ver mais com θ, né? É, mas se Muito o bem. θ não varia, ela vai ser a mesma nas duas A situações. princípio, sim. Então, vamos fazer uma estratégiazinha aqui. Vamos decompor essas forças, né? De algum jeito interessante. Eu vou chamar de x' o paralelo ao plano inclinado, beleza? Então, esse aqui vai ser o x'. E, obviamente, o perpendicular ao plano inclinado vai ser o y', Uhum. que por sinal é paralelo ao vermelho ali, como já conversado. Muito bem. A força F, então, ela vai ter componente tanto em y' quanto em x', certo? Uhum. A componente no eixo x, bem, a gente pode pensar essa força F como se fosse uma espécie de força-peso, não é mesmo? Sim. Porque ela aponta para baixo, vertical, etc. Sendo assim, a componente Fx' vai ser um P seno θ, certo? Certo, certo, certo. Make sense, né? Então, Fx', vamos lá. Da mesma forma que a gravidade. Porque ficar decompondo essas coisas aqui é meio bosta, né? Meio chato. Então, eu acho mais interessante a gente já ir direto a uma coisa que a gente conhece bem, que é nossa queridíssima aqui, beleza? Uhum. Agora, a nossa outra queridíssima, que é a F Rainbows aqui. Oh, caramba. F', Y, vai ser cosseno. Certo. Cosseno 30, né? Olha, a gente pode dizer que esse cara é negativo, porque ele tá para baixo, etc. Tá, já tá bem legal, já decompomos uma, que tá ali na mesma direção da NP. Agora, obviamente, a NP não tem componente em X. Agora, a forcinha do calço. Pô, probleminha legal. Parece o problema do Halliday. Halliday é um livro de graduação. Esse calço, ele faz um ângulo alfa, né, com o eixo X', claramente. Eu posso falar que o ângulo entre F'Y e NC é alfa? Não. Vai ter a ver com alfa, né? Agora, a questão é, você vai pegar o seno ou o cosseno? Essa é a questão, né? Que é alfa, a gente sabe. Agora, a questão Uhum. é onde que vai ser o seno, onde que vai ser o cosseno, certo? Certo. Bem, de fato, o cálcio ele faz um ângulo alfa com o plano, com esse x', em outras palavras. Agora, essa força normal NC, ela é perpendicular ao cálcio. Então, ela vai fazer um ângulo alfa com o eixo y', sacou? Uhum. Por alternos e externos lá, aquela parada. Sim. Aqui é alfa.
Beleza? Beleza. Ah, então tá bom. Ali alfa. Sendo assim, a componente no eixo x' desse cara que seria essa aqui, vai ter a ver com seno, né? Seno de alfa, certo? Sim. Uhum. Isso. Acabou, né? Então a gente não precisa se preocupar muito com NCY. Agora sim. Então o grande segredo foi ter percebido isso aqui por ângulos alternos externos, tá? Certo. Então, alguma dúvida? Não, não. Então tá bom. Ah, tudo bem. É só, tipo, fazer analogia, né? Esse cara é esse, certo? Beleza? Beleza, beleza. Tá bom. Ah, bem. Agora que a gente tem isso, agora virou continha de ensino médio tranquilo, né? A gente vai ter que buscar os equilíbrios, tá bom? Então, Uhum, uhum. vamos lá. Então, o N, C, X' é igual a Fx' e NP igual a Fy', né? A menos que eu tenha perdido alguma coisa, acho que são só essas, né? Opa, não, faltou uma. Faltou aqui, né? Certo. É, ela vai ter a mesma direção da vermelha. Não tô esquecendo de nenhuma, cara. Acho que não agora, né? Não tem Não, atrito. acho que não, não. Então tá bom. Daí aqui, a gente já pode fazer algumas substituições, né? Afinal de contas, a gente sabe senos, cossenos, coisas assim. Então vai ficar. Opa, essa primeira. NC seno de alfa. Aqui era alfa, na laranjinha que era teta. Igual a Certo. Fx', o x' eu tinha concluído que era seno 30, ou seja, um meio. Uhum. Agora NP. ah, a gente pode até, sei lá, isolar o NP aqui. Vai ficar igual a F raio de 3/2. Vai, laranja. Que é a cosseno de 60, né? Uhum. Menos o NC cosseno alfa. Tá? O F é 6.000, né? Sim. Então, dá para dizer, por exemplo, que aqui é 3.000 e ali é 3.000 raio de 3. Beleza? Aí é. Não, Aí, peraí. 3 oi, mil. Não, não. Entendi, entendi. entendeu? Não. Tá. Daí, agora nós vamos usar o que eles mandaram aqui.
Determina NP e NC para esses casos, alfa 45. Veja, ao passo que eu uso essas equações aqui e coloco o valor no alfa, eu vou ter duas equações com as mesmas duas incógnitas, certo? Certo, aí. Daí virou continha de ensino fundamental. Uhum. É só isolar o bicho. Os bichos, né? Muito bem. Isso eu sei que você sabe fazer. Senão você não estaria afim de fazer a OBF, né? Chegar no OBF sem saber isolar uma variável, vai embora, né? É. O grande problema foi, na minha opinião, o grande problema foi aqui, ó. Esse cara. E esse cara, às vezes, Sim. é difícil a gente ver de imediato, né? Fica se perguntando, não, mas qual que vai ser o ângulo e tal? Onde que vai o alfa, né? Qual que é o Uhum. ângulo? Qual que é o ângulo, né? Tipo, às vezes a gente não Uhum. sabe onde é o ângulo. Sacou? Entendi, Tá nessa entendi. assim de, porra, onde que vai ser o perpendicular, onde que não vai ser, aquela história toda, né? Uhum. Beleza. Então tá. Vamos ver se a gente consegue começar uma nesses 3 minutinhos aí. Vamos começar mais uma. É... Questão bonita. Isso aqui me lembra as lagrangianas que a gente aprende na física. Vamos ver. Considere uma bancada horizontal de um laboratório didático no qual foi fixado um semicilindro rígido de raio R. Uma pequena esfera de massa M está conectada ao semicilindro por um fio de massa desprezível e comprimento L pi R, conforme a figura. Inicialmente, com θ igual a zero, o fio é vertical e tangencia o semicilindro. Tá bom. Determine o menor valor da intensidade da velocidade da esfera V0 igual ao módulo do vetor V0 para que a esfera atinja a configuração com θ 135 com fio tensionado. Poxa, Faz. essa questão aqui é top. A Ok. gente quer saber o menor valor da intensidade da velocidade da esfera. Essa velocidade inicial aqui que está jogando ela para a direita, na verdade, que está fazendo ela ter um movimento circular, né? Uhum. Bem, eu acho que a gente consegue pensar esse problema ah, do ponto de vista de energia primeiro, né? Uhum. Quando eu olhei para essa parada aqui, eu já pensei em Lagrangiana. Lagrangiana é um negócio na física que envolve energia. Por exemplo, aqui ela só tem energia cinética, vamos dizer assim. Ali já vai ter. Aqui ela vai ter energia cinética e potencial gravitacional, mas a gente quer a velocidade mínima, né? Ou seja, na iminência de já não ter mais energia cinética, dela não continuar o movimento, ou seja, perder a tensão, não é mesmo? Sim. Pegou a ideia? Então aqui me parece que ela só vai ter energia gravitacional. Beleza? Beleza, beleza. Eu acho que é um bom start pro problema. Claro que depois você provavelmente vai ter que. ah, ou não também, já tá rolando triângulo, já tá rolando. Dá pra dizer, dá pra, sei lá, ignorar que isso aqui não é um triângulo, né? Uhum. E sei lá, mano. Pode ser que não sei. Mas acho que esse aqui é um bom começo, beleza? Certo, certo. Porque, veja, ele falou aqui que. Ele falou que o comprimento é LPR, né? Daí não é um comprimento grande, tão grande que a gente pode ignorar, né? Não sei. Uhum. Teria que dar uma pensada. Mas o começo é esse, tá? Eu acho Beleza, que é um bom beleza. problema para tu vir para a próxima aula, com ele um pouco desenvolvido, pode ser? Pode ser, pode ser. Show de bola. Então amanhã às 18. Beleza, beleza. Abraço, valeu! Valeu. Fala.